Pessoal, estamos aí iniciando nossa última live da Semana do Conhecimento. É muito bom ter todos vocês aqui interagindo. É muito bom também poder divulgar isso que eu acredito e que é tão importante na nossa área de muito além da fisioterapia, muito além da área, profissionais da área de saúde, para todos os profissionais que lidam com pessoas e para a nossa vida pessoal também. Eu vou convidar para essa live, fala Edson, fenômeno, Edson Celulari. Vou convidar Brasil, minha colega de trabalho, o Ítalo está chegando aí também. Então, apenas para contextualizar. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá no alto-falante? É, eu tô colocando agora. Oi. Deu? Deu. É porque eu estava escutando a minha voz. Ah, tá. Beleza, Thaís? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Tudo ótimo. O pessoal tá chegando aí. Quem é a primeira vez que está assistindo a live, o nosso assunto são 6 pontos relacionados com persuasão, 6 gatilhos mentais, como algumas pessoas costumam falar, baseado nesse livro do Robert Cialdini, Armas da Persuasão. Podemos falar nesse... Ei, Edson. o Edson aí. Podemos falar, então, esses 7 dias sobre a importância que é comunicar, a importância que é ter estratégias de persuasão, de influenciar pessoas de forma positiva. Falamos sobre os 6 princípios. O primeiro deles, reciprocidade. O segundo, compromisso e coerência. O terceiro, falamos sobre aprovação social. Falamos sobre afeição, que são todos princípios que geram influência instantânea. Ontem falamos sobre autoridade, como que isso é importante na área de saúde, hein? E hoje, para fechar os nossos tópicos, vamos falar sobre escassez. Doutor Júlio está entrando, Breno, todos sejam bem-vindos. Pessoal, eu gostaria de começar essa live com um post que uma amiga acabou de colocar, tem 15 minutos, e que veio a calhar com o que a gente vai falar agora. Essa colega postou uma foto numa viagem dela, num lugar muito bonito, e ela colocou uma descrição que é a seguinte: essa tal liberdade, se sentíssemos, só sentimos quando não temos. Olha só que interessante. Vou repetir. Essa tal liberdade, a gente só sente isso quando a gente não tem. Eu não teria outra expressão melhor para começar esse tema de escassez. Escassez nada mais é do que um gatilho, é um mecanismo que os seres humanos seguem para tomar uma decisão quando eles percebem que algo está menos disponível. A gente costuma dar mais valor ao que é escasso. Não é isso? Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Tudo que é menos disponível, ele é mais desejável. Né? As oportunidades que parecem mais valiosas, elas se tornam mais valiosas quando são menos disponíveis. Olha que legal. Vocês concordam com esse princípio? Eu acho que é verdade. E eu acho que a gente está vivendo isso bem na pele, né? Tanto a questão de sair, de poder fazer o que quiser. A gente está vendo aí um monte de gente com os idosos, né? Principalmente, que às vezes nem saía de casa e agora está querendo sair. Pois é. Então, às vezes, só pelo fato de não poder, a pessoa quer fazer, né? Exato. Então, a escassez ela está muito ligada com as opções de escolha, liberdades. A gente vai falar isso melhor durante a nossa live numa questão de psicologia chamada reatância psicológica. Alguém já ouviu falar sobre isso? É um autor chamado Jack Brand, é um psicólogo, que fez essa percepção de comportamento humano em 1966. Nós vamos falar sobre ele. O Breno falando que a Anice da Silveira falou muito sobre isso.
Pois é, isso é uma coisa que está presente em vários pontos da nossa vida. Eu acho que de todos os princípios, todos os gatilhos mentais que a gente está comentando, esse é o que eu mais tenho exemplos. Olha só, eu separei alguns tópicos. A gente vive num local que tem muito sol, que tem muito calor. A gente dá muito valor para um lugar que tem frio, que tem neve. Vocês já perceberam? Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil por um tempo e eu peguei um inverno muito bravo. Gente, quando eu voltei, eu nunca dei tanto valor a tomar sol. Olha que interessante, a escassez gera isso. A gente dá mais valor, né? Por que um diamante ele é tão valioso comparado com uma outra pedra? Ela geralmente é mais difícil de ser acessada, o que torna mais valiosa. Quem é aqui de Brasília, não sei se a Thaís vai conhecer, você já escutou as casas de Ponta de Picolé? Já viu isso? Não. Tem muito no Lago Norte, acho que tem no Lago Sul também. É uma rua onde tem várias casas na mesma rua, sendo que a última que dá acesso para o lago, ela é muito mais valiosa. Ah, tá. É porque ela é menos disponível. E isso torna ela mais valiosa. Olha que interessante. Essa foi uma das coisas que eu percebi muito aqui quando eu cheguei em Brasília. Tudo aquilo que a gente vê na internet, na TV, as propagandas que falam série limitada, o último... Por exemplo, a gente está vendo aqui isso acontecer de escassez com álcool em gel. O álcool em gel está valendo ouro. Ele é escasso, meu. Se tiver lá por 30, 40 reais, está todo mundo comprando. Né? A necessidade. Então, itens, quando a gente percebe itens raros de coleção, estava vendo no livro, falaram da venda do terno do John Travolta, naquele filme Embalos de Sábado à Noite. Cara, foi um valor estratosférico para um pedaço de tecido, né? Só que tem um valor, é um valor único. E aí, vocês já perceberam que esses pontos, eles também podem estar presentes no serviço que você entrega, no produto que você vende, né? Eu vou dar outro exemplo. Eu queria que a Thaís também me ajudasse em alguns exemplos. Por exemplo, esse princípio ele também pode estar ligado muito com a aprovação social, que foi o item que a gente falou alguns dias atrás aí. Por exemplo, quando você quer comprar, sei lá, um achocolatado, e você não sabe muito qual que você quer, se você vê lá na prateleira um que está mais vazio, pela aprovação social, as pessoas escolheram mais ele, né? Então você tende a escolher mais esse. E tem um outro ponto também, que se você passa assim e vê que só tem uma unidade ou duas, por mais que você não queria comprar naquele momento, você acaba sendo induzido por esse princípio de escassez a tomar essa decisão na hora. Sim. Porque você pode ficar sem a liberdade de escolher isso se você voltar em seguida. Olha que interessante. Isso é o princípio da reatância psicológica. Eu acho que entra também nas questões das promoções, né, limitadas. Às vezes você nem queria comprar alguma coisa e você acaba comprando porque vai ter uma promoção, o Black Friday, né, acontece muito isso. Vai ter uma promoção que vai ser, sabe que vai ser por tempo limitado, que não vai acontecer de novo, ou seja, é uma oportunidade única de você vivenciar aquilo, né? Eu tinha um paciente lá em BH que ele era muito engraçado, ele só comprava através dessa questão da escassez. Aí na última Black Friday, ele comprou um tênis que ele gostava, aí ele falou, vou comprar porque tá barato. Uns 3 dias antes da Black Friday. Chegou na Black Friday mesmo, foi para mais da metade do preço que ele tinha comprado há 3 dias antes, que segundo a loja já estava na promoção. Ele foi e comprou mais 2, porque ele achou que não ia acontecer de novo esse valor. Então, olha só, ele acabou comprando 3 tênis que ele não precisava por conta disso. Pessoal, de todos os princípios, um dos que eu vejo que é mais forte é a escassez. Porque o nosso cérebro ele evoluiu para tal forma que ele não quer perder. Olha como que é difícil perder peso, galera. O nosso corpo, de maneira geral, ele não quer perder. Então, diante de uma condição que você pode perder uma oportunidade, faz você reagir de uma forma quase que instantânea. A gente quase não aproveita isso. É claro, existe uma linha muito tênue entre aproveitar isso de uma forma positiva, é o que a gente quer discutir hoje com vocês, mas também que não seja de uma forma apelativa. Todo mundo aqui conhece propaganda da Casas Bahia, aquele cara falando, olha, é pegar ou largar,
esse exato momento que você tem que reagir é aquele princípio de tempo ou prazo, ou seja, é agora ou nunca, ou o número de unidades, né? Você fala assim, poucas unidades. Sabe quando você vai no supermercado e vê ali latinha de cerveja, 2 unidades por pessoa, 2 caixas por pessoa? Cara, isso vende muito mais, é científico, é científico. Então, assim, é importante a gente saber disso, e eu gostaria que com essa informação, cada um de vocês refletisse o que é, vamos dizer, cabível para a área de vocês, qualquer que seja. Não pode ser apelativo. Então, nem tudo que a gente vê com produto é cabível para serviço. Tá? E muito cuidado em vocês usarem isso e, na verdade, não ser alguma coisa verdadeira. Então, lembre de cumprir o que você promete. Se você fala que é limitado, enfim, que determinada coisa é escassa para gerar uma vontade nas pessoas adquirirem seu serviço, seu produto, você não pode mentir. Você não pode simplesmente jogar essa informação, senão pode denegrir a sua imagem. Esse é o seu princípio. Tá? A gente pode fazer isso no nosso negócio. Na área da saúde, especificamente, é mais delicado ainda, né? Porque, principalmente no nosso caso, que a gente está ali tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Se a gente coloca isso de uma forma muito agressiva, pode, inclusive, prejudicar, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas eu acho que tem como utilizar disso. A maioria das vezes eu percebo que você talvez faria de uma outra forma, e aí você faria de qualquer forma, né, do mesmo jeito, mas você faria de outra forma. E aí você, usando o princípio da escassez, talvez você só agregue mais naquilo que você vai fazer. Sim. Né? Por exemplo, convencer alguém a seguir um tratamento, alguma coisa assim. Sim, pode ser usado de diversas formas, não vai ter uma resposta, use assim, mas vai ter uma condição de vocês entenderem que isso precisa ser usado, ele pode ser usado de uma forma positiva, só tome cuidado para não usar de forma apelativa. Temos aqui na nossa sala dentistas, chegou aí o Pedro, que é um ótimo nutricionista, tem o Breno, o doutor Júlio, então tem o Cebalho, o Luciano Cebalho. Bom, cada um de vocês pode perceber que alguns profissionais colegas usam isso de alguma maneira. Tá? Eu lendo esse livro, hoje eu consigo captar informações, conhecimentos que eu não tinha antes. Então, primeiro, eu quero trazer uma informação que é válida para mim. Por exemplo, quando a gente... São 2 pontos, resumindo. O primeiro é o do potencial da inacessibilidade. Isso a gente consegue encaixar na nossa forma de escassez. E o segundo é a reatância psicológica, que é um princípio que um psicólogo percebeu e que também está dentro desse assunto. Quando a gente fala desse potencial de inacessibilidade, a gente pode colocar... A gente lembra daquela dificuldade quando o nutricionista vai prescrever uma dieta e só fala dos benefícios. E a gente quer saber dos benefícios, mas o que as pessoas percebem, eu vou ler aqui no meu tópico, pode funcionar, funciona mais para você converter essa informação em ação, mostrar para ela que as pessoas ficam mais motivadas pelo pensamento de perder algo do que pelo pensamento de ganhar algo sobre o mesmo assunto, o mesmo valor. Isso, quem falou, foi um autor chamado Hobbieful, em 2001. É científico também. Ou seja, para a tomada de decisão de uma pessoa, de um paciente, ou para adesão a um tratamento, a um treinamento, a um plano alimentar, você pode usar como estratégia mostrar o que ela pode perder, tanto ou mais importante do que as coisas que ela pode ganhar fazendo isso. Tem uma sigla em inglês que chama FOMO, F-O-M-O. Em outras palavras, isso significa Fear of Missing Out, o medo de perder oportunidades. Isso é muito válido com jovens. Os jovens, qual que é o jovem que quer perder uma oportunidade? É quase todo, é unânime. Então, se você usar bem disso, de forma positiva, você pode ajudar de uma forma a converter em ação. Não é, Thais? A gente conversou sobre isso há uns dias atrás. Oi. Travou o seu vídeo. Bom, então... Você estava falando do FOMO.
Então olha E só. principalmente jovens, né? Isso, os jovens, eles são muito susceptíveis a essa estratégia de mostrar que eles podem perder oportunidades do que só ganhar. Uma vez eu li o livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e eles mostram muito, ele usa muito storytelling, que é uma técnica de você contar uma história para falar qual que é a mensagem que você quer passar, qual que é o ponto-chave aí. E nesse livro, ele comenta uma história que eu nunca mais esqueci, de um pai tentando falar para o filho que ele não podia fumar. Só que falar que isso pode prejudicar o pulmão, assim, ele não via isso não gerava ação dele parar de fumar. Só que aí o pai começou a mudar a estratégia para falar o que ele iria perder. Ele ia deixar de participar do grupo de esporte, de corrida, de futebol, que ele ia deixar as meninas não iam gostar dele, ele não ia ter namorada por causa do cheiro desagradável, do dente que fica amarelado. Olha que legal. Sim. É uma coisa... Eu vou dar mais um exemplo sobre esse princípio do FOMO, Fear of Missing Out, que eu poderia aqui falar para você sobre esses assuntos de comunicação e persuasão, só os benefícios. Agora, se eu falar para vocês que vocês não se interarem com isso, vocês vão perder oportunidades futuras de captar informações relacionadas com o tema que pode melhorar o resultado de vocês. Vocês vão perder oportunidades porque não adquiriram esse conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje. Olha que legal. Então, isso acessa muito mais pessoas, muito mais profissionais, pacientes. Sim. Isso entra até naquela história, por exemplo, da propaganda atrás do cigarro, que foi muito mais efetiva quando colocaram as coisas prejudiciais, né, que o cigarro trazia, do que só falar para as pessoas não fumarem. E eu acho que depois que a gente estudou um pouco sobre isso, escutamos alguns podcasts, conversamos um pouco sobre isso, eu acho que você também mudamos muito a forma de educação com os nossos pacientes em relação a isso. Acho que isso entra muito bem quando a gente está fazendo, por exemplo, um trabalho de prevenção, um trabalho um pouco mais a longo prazo, que exige dedicação do paciente, para ele se comprometer. Porque se você mostra... E a gente sempre muito positivamente falando dos benefícios, que para a gente é muito claro e muito óbvio. E eu acho isso legal, porque além da gente mostrar o que a pessoa pode perder, não fica naquela história de parecer só que a gente está querendo vender o nosso peixe, que fisioterapia é maravilhoso, que vai dar tudo certo e tudo mais. A gente mostra de forma pontual o que a pessoa está perdendo. E os estudos mostram que adolescentes, as pessoas mais novas, têm tendência de serem atingidas por isso. Mas eu também já, durante a prática clínica, percebo que tem muitas pessoas de meia idade, ou até um pouco da nossa idade, que isso motivou elas a nos procurar. Porque, eu não quero ficar igual a minha mãe, eu não quero ficar igual a minha tia. Que eles mesmos perceberam isso e já foram um dos motivos que as pessoas procuraram a gente. Então, isso é uma forma, inclusive, de... acessar pacientes através disso, né? Olha, se você não quer deixar de fazer tal coisa, eu acho que isso é bem legal. Pessoal, a beleza da história de estudar essas coisas são como ferramentas. Cada princípio, cada conhecimento, ele serve como ferramenta. Você vai usar todas as ferramentas com o paciente? Não. Por isso que é importante reservar boa parte de uma consulta para escutar, uma escutativa, de modo a entender o que aflige essa pessoa. Se a pessoa solta essa informação que a Thaís falou aí, eu tenho medo de ficar assim, ela pode ser mais facilmente acessada com essas estratégias de escassez. Ou seja, é melhor do que você usar uma estratégia de autoridade, uma estratégia de aprovação social. Cara, usa isso. Ela simplesmente te deu a dica. Né? Então, é bem legal isso. Por isso que é o nosso objetivo. Nós vamos hoje fechar essa nossa live comentando sobre um curso que nós estamos planejando. Para quem já sabe, ou você que já sabe, ou talvez não saiba, todos esses princípios são importantes, mas de nada adianta se você não tem um método para saber usar ele em determinados momentos certos, entende?
De nada adianta um mecânico ter várias ferramentas se ele não sabe quando que tem que usar em determinados casos. É o nosso objetivo, nós vamos promover esse curso. Não tem uma data específica, mas ele vai acontecer e muito em breve. Então, olha só, o Breno comentou aqui em cima, e a Beatriz, a minha irmã, comentou aqui sobre o que eles percebem com profissionais que têm a agenda muito cheia e que isso induz a um valor maior pelo fato de, bom, esse cara tem a agenda cheia, está escasso de horários, ele deve ser bom. Sim, isso acontece. Sim. Eu concordo em partes com isso. Agora é meu posicionamento pessoal. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas emergentes, assim, tipo uma crise de dor na coluna. Quem tem dor tem pressa, né? Então isso não serve com todo mundo, muito cuidado. Pode ajudar, sim, mas nem em todos os casos. Quem tem uma urgência, ele não vai esperar muito tempo. Isso pode ser mais prejudicial. Eu sei, então, que tem profissionais, eu ia comentar isso, tem profissionais que gostam de colocar, às vezes até propositalmente, olha, nós temos só horário para daqui a 2 semanas. Pô, legal. Se for um caso que tem urgência, não. Tudo bem, isso te serviu. Agora, eu não gosto muito de usar isso, não. Eu prefiro usar outras estratégias para usar a escassez, né? Outros gatilhos. Ô, André, uma coisa que eu acho que é legal da gente pensar, principalmente para profissional autônomo, que a gente tem muito medo, né, de ter uma agenda restrita e pacientes deixarem de marcar com a gente por conta disso, né? E a gente vê essa questão da escassez, que muitas das vezes é o contrário. A partir do momento que as pessoas veem que está cheio, isso pode, né, querer fazer elas quererem marcar com você. Mas óbvio que tem essa questão aí que você falou acaba excluindo algumas pessoas que precisam de atendimento muito rápido, né? Mas uma experiência que eu vivi, que foi bem legal, que eu aprendi muito com ela, foi de quando eu fui fazer o mestrado, que eu estava com muito medo de ter que restringir minha agenda por conta disso, porque era uma demanda grande de horários, de disponibilidade, e eu falei, nossa, e muitas vezes eram horários que não eram fixos, né? Tinha que modificar, então eu ficava com bastante medo. E eu percebi que na hora que eu fechei alguns horários por conta disso, eu tive muito mais procura. As pessoas, na verdade, se flexibilizavam mais para se encaixar no meu horário, por eu não ter horário disponível. Então, às vezes, a gente fica com muito receio de achar que a gente vai perder pacientes porque não tem alguns horários disponíveis, mas isso nem sempre acontece, né? Então, eu acho que é importante, porque eu já vi muitos profissionais autônomos deixando de fazer coisas por conta disso, como, por exemplo, tirar férias, né? Algumas coisas desse tipo, assim. Sim. Então, esse é um recurso importante. Cabe a cada situação de cada um definir. Será que eu uso isso ou não? Em quais dos casos eu posso usar? Tinha um outro ponto, então, importante sobre isso. O que vem na minha mente quando eu vejo alguns profissionais falam, poxa, tal profissional tem sempre a agenda muito cheia. No meu entender, que é diferente de um paciente, mas no meu entender eu penso assim, cara, se ele está com a agenda muito cheia, talvez ele não seja tão resolutivo. Porque, cara, tá bom, tem muita gente procurando ele deve ter tem vários benefícios, porque as pessoas estão procurando. Mas se você não é tão resolutivo, é quase como ou seja, você precisa de vários atendimentos para poder resolver o problema de uma pessoa, a sua agenda vai estar sempre cheia. Então, eu particularmente prefiro usar de outras estratégias para mostrar que eu sou resolutivo e que eu tenho disponibilidade, mas que tem um valor que a pessoa vai. Eu gosto de mostrar que o valor da minha consulta ela vai muito além do que só exercício, né? Eu uso outras estratégias para fazer o meu valor, vamos dizer, agregado para minha hora de atendimento ser maior e que não seja dependente desse princípio. Eu acho ele arriscado. Mas eu respeito e entendo todo mundo que usa. Outra impressão que isso pode passar também, isso que você falou de, às vezes, você acaba pensando que a pessoa não foi tão resolutiva. Uma outra impressão que pode passar também é de que talvez, se você tem uma agenda muito cheia, talvez você não vai dar tanta atenção, assim, você não vai ter tanta disponibilidade de se precisar atender em outros momentos, ou se eu precisar conversar com você, por exemplo, no WhatsApp, e você não estiver disponível ali para responder, ou não responde porque é muito cheio. Então, tem pessoas que não vão ser atraídas por isso, inclusive não vão querer ir em você por conta disso, né?
Então tem que Perfeito. tomar realmente cuidado. Cara, legal essa discussão. A gente não tinha parado para pensar nessa possibilidade. Muito legal. É. Aprendemos juntos hoje aí. Então, eu tinha reservado, dentro desses princípios, sobretudo desse potencial, recapitulando um pouco aí, potencial de inacessibilidade, de tudo que é realmente mais escasso, ele se torna mais valioso, por isso a gente está discutindo isso agora. Agora, para profissionais, pensem, reflitam nisso. Pode ser mais importante vocês mostrarem o que ele pode perder de oportunidade, de oportunidades não tomando uma decisão agora, do que os benefícios que ele vai ter procurando fazer essa ação agora. Então, é do ser humano que elas ficam mais motivadas pelo pensamento de perder do que pelo pensamento que ela pode ganhar fazendo isso. E, nossa, me passou aqui pela cabeça agora um ponto importante. Ai, gente, passou. Thais, me lembra disso. Sobre o quê? Oportunidade. Sobre essa questão de oportunidade de perder o timing. Nossa, era importante. Deixa eu ver. Tá, vamos passar para frente. Por exemplo, então, pensando o que você profissional pode fazer essa questão da agenda, né? Que é meio contraditório em alguns momentos. Segundo, o que eu pensei? O que a gente poderia fazer para ter uma valorização? Por exemplo, se você quer acessar mais pessoas, se você tem um serviço que é, vamos dizer, de mais alto custo, e você tem que acessar mais pessoas, é interessante, é uma coisa que eu penso futuramente, em criar eventos. Por exemplo, a gente vende serviço de avaliação e de resolução de problemas de dores, de lesões. Se você cria um dia de um evento para avaliação de atletas, você vai ter uma demanda maior e você consegue ajustar o preço. Legal. E é tipo um dia só. Ou seja, naquele dia, você vai ter a oportunidade de acessar o nosso serviço com um valor que cabe no seu bolso, enfim. Tem muitas empresas que fazem isso, né? Por exemplo, igual o Black Friday, quando a gente vai num congresso e vê lá um produto, um equipamento que você queria comprar e que pelo fato de ter mais demanda, eles conseguem ajustar o valor. Isso pode servir para alguns profissionais, né? Eu lembrei o que eu queria falar. Isso é importante, gente. Sobre esse fear of missing out, o FOMO, o medo de perder a oportunidade. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele evoluiu de tal modo que ele não gosta de perder nada, sobretudo as coisas que a gente não vai conseguir recuperar. Por exemplo, é difícil perder peso, né? Quem é nutricionista aí, poxa, perder peso. Então, assim, para você conseguir usar mais essa estratégia, primeiro, pense o que você faz de melhor. Todos nós aqui, fisioterapeutas, vendemos um serviço, reabilitação. Só que a Thaís, ela tem na essência dela uma coisa que é diferente de mim, sobre a reabilitação, que é diferente do Breno, que é diferente do Helder. Cara, então, ortopedistas bons, doutor Júlio, doutor Saulo, doutor Inácio, eles têm cada um na essência alguma coisa que, se você conhece a ti mesmo, sabe o que você tem de melhor, você consegue mostrar para as pessoas o que elas podem perder não procurando você. Isso é uma ótima estratégia de divulgação. O que você faz de diferente dos outros? E tem várias coisas. Ao invés de ficar concorrendo por preço, concorrendo por pacotes de sessão, sabe? Não é legal isso, Thaís? É muito legal. E aí você pode aproveitar e encaixar as duas coisas que a gente falou. Tanto o aspecto positivo, né, que seria o que você ganha estando comigo, e o aspecto negativo, o que você perderia se você não fizesse isso que a gente está propondo, né? Isso, legal, sim, sim. Muito bem, alguém tem alguma coisa a acrescentar aí? Eu tô num nível aqui de raciocínio que eu até não estou enxergando a tela. A Renatinha chegou aí, a Renatinha está interagindo bem com a gente. Obrigado a todo mundo que está expondo as ideias, a gente cresce junto. Eu falei com vocês André, porque eu fiz uma reflexão hoje na hora que eu estava lendo um pouco sobre isso, e é um pouco daquilo que eu falei no começo, de às vezes a gente iria usar, né, precisar falar com o paciente sobre essas coisas de qualquer forma, mas a gente usando essas estratégias que a gente está estudando um pouco essa semana,
a gente pode ser mais assertivo, pode, né, ter um poder de convencimento melhor. E aí não fica tão agressivo. E aí uma reflexão que eu fiz foi em relação a esse período de quarentena, né? Que o nosso atendimento está menor por conta desse, né, da gente precisar ter mais contato. Aí o Crefito liberou os atendimentos online. E aí, como convencer os pacientes que a gente vai dar um serviço para eles, igual que a gente dá num atendimento, né, presencial. E aí, uma das coisas que me passou pela cabeça foi a gente mostrar para eles o que eles estariam perdendo não tendo esse atendimento durante esse momento, né? Que seria estar parado pode perder o que eles conquistaram até agora, né? Porque se você só falar com ele assim, você vai... se você só pensa assim, você não vai ganhar durante esse período, talvez ele pense, tudo bem, eu espero quando voltar. Mas se você fala para ele, esse período que a gente pode ficar parado, pode comprometer tudo que você já ganhou, e na hora que a gente for fazer ser muito mais demorado do que o esperado, a pessoa vai falar assim, não, então não posso perder tempo, né? Sim, eu estou vendo muito esse período, acredito que todo mundo, divulgando exercícios. Cara, tá um mundo de exercício. Legal. Sim, Só que quem que está sendo realmente acessada por isso? Percebe? É isso o ponto que nesses dias da comunicação eu quero mostrar para vocês. Vocês não vão fazer nada Assim, às vezes é a mesma coisa, mas a forma de comunicar, ela pode causar um impacto maior, fazendo a mesma ideia, divulgar o seu trabalho. E olha só, o segundo ponto, então, o primeiro, potencial de inacessibilidade, é o medo de perder, e a questão da reatância psicológica. O psicólogo Jack Bram, em 1966, acho que quase ninguém aqui era nascido. Olha o que o cara percebeu. Ele percebeu que à medida que as oportunidades se tornam menos disponíveis, a gente perde liberdade de escolha. Eu comecei essa live mostrando um insight que eu tive há 10 minutos antes de começar. Uma colega no Instagram postou uma foto de uma viagem dela, uma imagem muito legal, e ela escreveu assim: essa tal liberdade só sentimos quando não temos. Nossa, isso na hora eu falei, cara, eu tenho que usar isso. Melhor explicação possível não há. E aí, quando ele fala isso, quando a gente percebe que a gente tem menos oportunidades disponíveis, a gente vai ter menos liberdade de escolhas, e a gente detesta ter menos liberdade, na teoria que ele percebeu de comportamento humano, na redução das opções, ou seja, está mais limitado, a gente fica ameaçado de não ter, e isso faz a gente reagir imediatamente querendo essa opção limitada, mais ainda. A gente reage contra essa interferência, desejando possuir essa opção muito mais do que antes. Gente, isso todo mundo, todo dia é exposto a isso. Né? Olha só, o Breno falou uma coisa legal aí, que ele viu no Instagram um fotógrafo que resolveu dar um curso só para 5 pessoas. Aí. E pode ser que, por exemplo, às vezes ele dava esse curso para várias pessoas, sei lá, para 30 pessoas. Aí diminuiu a demanda por conta da quarentena, ele resolveu usar essa estratégia para fechar pelo menos 5, que para ele já tá bom, mas as pessoas acham que é uma quantidade limitada, né? Sim. Então, olha só, gente, conhecimento, ele tá aí, parando no ar. Se a gente nunca soube disso, por exemplo, o que a gente está comentando aqui com vocês, talvez vocês vão sair daqui sem saber a totalidade do conteúdo que a gente quer passar. Só que, a partir de hoje, é um caminho sem volta. Toda vez que isso aparecer na frente de vocês, ou em determinadas situações da prática, vocês vão acender uma luzinha e falar assim, legal, eu estou usando isso de forma consciente. E aí vocês vão perceber que os resultados vocês podem conseguir com menos esforço, porque vocês estão usando uma estratégia. Né? Olha que legal. Então, o que ele percebeu, o que o fotógrafo percebeu, ele usou o mesmo princípio de uma forma compatível com o serviço que ele quer entregar, ou com o produto que ele quer vender. Né? Então, essa questão da reatância psicológica é legal. Uma coisa que eu acho que é válido de falar, porque eu sempre tive dificuldade, por exemplo, sobre esses assuntos, e antes de começar a estudar, eu tinha até preconceito, achava que era chato e tudo mais. E à medida que eu fui estudando, que eu fui gostando e fui entendendo melhor como é que funcionava,
isso aparecia, igual você falou, aparecia de vez em quando no meu dia a dia, eu falava, olha, tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo. E uma coisa que me agregou muito, que pode ajudar quem está assistindo aí, toda vez que eu percebia, por exemplo, que eu não conseguia, às vezes, acessar um paciente tão bem, ou que eu podia ter feito algo melhor durante o atendimento, ou numa conversa para marcar um atendimento, eu parava e refletia. O que eu podia ter feito com essa pessoa? Qual o princípio que poderia ter agido melhor para ela? O que eu deixei passar que em outra, né, se eu pudesse ter refletido antes, eu faria de forma diferente. E aí, com isso, você vai percebendo melhor quando isso acontece, porque é muito difícil, né, você perceber, por exemplo, numa conversa muito breve com uma pessoa, o que vai dar certo para ela. Então, à medida que você vai fazendo esse treinamento, a gente consegue perceber com mais clareza, né? E para a gente, principalmente, que não é nossa área direta, a gente tem que ir se desafiando em relação a isso, eu acho que é muito válido. Cara, é tão engraçado quando alguém pergunta assim, qual exercício que eu tenho que fazer para uma dor no joelho? Olha a quantidade de variáveis que pode estar envolvida e não só faça esse exercício. Eu acho que se a gente fosse ver o potencial de quem melhora só fazendo um vídeo, é baixíssimo. Agora, se você quer prestar o melhor serviço, quem aí não quer fazer o melhor serviço com menos esforço, com maior eficiência, de forma consciente? Ou seja, o paciente melhorou, ou o paciente emagreceu, ou tratou uma condição odontológica, você quer saber se a sua intervenção que você usou conscientemente, se ela foi realmente eficaz. Isso é lindo, maravilhoso. É o que eu procuro fazer daqui em diante. E não só um acontecimento aleatório. Então, é importante essas coisas que a gente vai estudando aqui. Alguém gostaria de comentar se já sabia desse princípio de escassez e usava conscientemente, ou se é algo totalmente novo, ou o que aprendeu aqui com o nosso bate-papo. Quem quiser se pronunciar, o momento é agora. A Vanessa, que é uma super amiga minha lá de BH, falou que a PNL, que é a Programação Neurolinguística, apresenta pontos interessantes sobre isso. Sim. Sobre essa mesma coisa que a gente está falando, né? Pessoal, esse bate-papo que eu estou sintetizando um pouquinho a cada dia, ele foi montado numa palestra com colegas da área de saúde. E eu vendo essa oportunidade para todos, eu trouxe esses princípios esmiuçados e ainda acrescentei o que eu falo sobre aliança terapêutica, que é um contrato que você faz, ou seja, algumas perguntas que vão ajudar a você conectar melhor com o paciente. Por exemplo, o que eu posso te ajudar? O que você deixou de fazer que faz sentido você voltar? Então, existem outras informações que a gente vai passar futuramente, em alguma live ou no curso que a gente está preparando. Tem condições também importantes para todo profissional, que é estratégia de oratória e comunicação. Eu cito sempre um instituto que me ajudou, que chama Instituto Verbalize, e eles me ensinaram estratégias de comunicação verbal e não verbal. Por exemplo, eu estou fazendo aqui movimentos com as mãos, a mão comunica, né? Italiano comunica muito com as mãos. Isso é importante. Então, o contato visual é uma comunicação não verbal, o tom de voz. Então, existem estratégias que vocês não vão encontrar na faculdade, na universidade. É outro ponto que a gente quer passar para vocês. E além dessas condições, o que eu quis dizer para eles, como um fechamento, primeiro, o que você pode estudar? Estude PNL e persuasão, estude técnicas de venda, veja o que cabe no seu dia a dia. Estude princípios de hipnose. Hipnose fala muito sobre mente consciente, subconsciente, a mente racional ou irracional. As reações que a gente tem automáticas, os atalhos que eu tenho falado praticamente aqui todos os dias, te dá vantagens para poder fazer o seu trabalho com menor esforço, de forma mais eficiente. Né? Então, eu marketing, né? Comunicação. Marketing, sim, gestão. Então, eu passei isso daí e é o que eu sugiro aí para vocês. Né? Então, Renatinha, essa ideia do curso, ontem a Larissa perguntou, você está perguntando agora, para quem já sabia ou para quem não sabe ainda, a ideia de transformar todos esses conceitos que estão na internet, em livros, para o que é mastigar isso e deixar
pronto ou preparado para quem é da área de saúde e movimento. Médicos, físios, educadores físicos, nutricionistas, dentistas. E a gente também quer trazer como que nós fazemos lá na Avance. Né? E, então, assim, a gente ainda quer formatar isso para deixar na melhor qualidade possível. Tá? Eu pergunto para vocês, a partir de agora, vocês percebem que apertar esses gatilhos, como que isso pode potencializar algo que você já fazia de bom? Quando a gente fala de comunicação e de persuasão, é como se fosse quem foi estagiário aí, que vê um profissional fazendo várias técnicas e começa a fazer meio que repetindo o que ele fazia. Tá, legal, legal. Só que quando você entende por que ele usou de forma consciente, para que serve, em qual momento, a coisa fica muito mais legal, fica muito mais eficiente do que você só ver um outro fazendo. Isso se você tiver a oportunidade de ter contato com um bom profissional, né? Mas é muito mais legal você entender por que você está usando. É o que a gente quer passar para vocês. Tá? E se você, como profissional de qualquer área, sente essa dificuldade dos seus clientes, seus pacientes, ter adesão ao seu tratamento, comprometimento com o treinamento, adesão a um plano alimentar ou um cuidado bucal, tudo isso a comunicação pode te ajudar. Tá? E, por fim, se você quer muito melhorar o seu valor, o valor que seus clientes percebem pelo seu serviço, nada melhor do que estudar comunicação, né? Para você mostrar para eles que você não está vendendo exercício, você está vendendo o seu conhecimento, que eles vão sair de lá diferentes, que não é uma coisa que é muito além da parte técnica. E, ou seja, você vai estar vendendo resolutiva, capacidade. Né? Isso, exato. Né? Então, esse curso online, a gente quer entregar isso. E, bom, aí, o ponto que a comunicação, ela ajuda, então, se você já acredita que você tem bons resultados, se você usa a prática baseada em evidência, a prática baseada em evidência mostra muito sobre como a comunicação é importante, mas ele não ensina como fazer, né? E se você já percebe que você é uma pessoa ética, honesta, se você quer vender resolução, como a Thaís falou, e não pacote de sessão, eu aconselho muito vocês a procurarem conhecimento e o curso que a gente vai poder oferecer para vocês. Tá? Bom, eu fui falando aqui, eu não fui enxergando, a Beatriz aí falou sobre o Dale Carnegie, que é um autor também muito legal, e, deixa eu ver, o livro Personal Branding, com a imagem associada com a boa oratória, né? A gente falou ontem sobre autoridade, que está muito ligada com a imagem, né? Legal. Pessoal, isso que a Renatinha falou é bem legal, porque eu acho que é um desafio de quem é autônomo, você conseguir oferecer o serviço que você tem para oferecer sem comprometer que se dedicar tanto ao ponto de comprometer sua vida pessoal, não poder fazer mais nada além disso. Então, a partir do momento que você é mais resolutivo, que você tem um valor maior, você consegue disponibilizar menos tempo para o trabalho e, inclusive, consegue se capacitar, ter mais tempo para se capacitar mais, né? Sim. Gente, vou contar como fisioterapeuta, a gente está muito ligado com... Tipo, o meu resultado está ligado com o suor da minha camisa. Eu vi assim no começo. E, cara, trabalhando 10, 12 horas por dia, beleza, isso é importante, você vai ajudar muita gente, mas isso tem um tempo limitado, você não vai aguentar isso por muito tempo. Então, à medida que você vai sendo mais resolutivo, você vai conseguindo mostrar o valor do seu trabalho de uma forma mais eficaz. E você vai conseguir deixar, se você quiser um retorno financeiro, você consegue um valor de consulta maior e você determina o quanto que você quer ganhar no mês e coloca isso como uma meta. É tipo um coach, né? Querendo ou não, é uma estratégia de coach. Sim. E aí você consegue até ter mais tempo para estudar coisas como essa que vocês estão estudando agora, e ir multiplicando ideias de depois montar uma empresa, depois criar uma equipe com um método parecido. A Thaís vai fazer, dentro desse curso, um tema que é como encantar
os seus pacientes, que aqui é baseado naquele livro da Disney, que como fazer as pessoas se encantarem, como que a Disney faz as pessoas se encantarem e quererem voltar. Pô, tem gente que vai na Disney 10 vezes. Cara, como assim? Né? Vai ver as mesmas coisas, só que é tal forma um encantamento que a pessoa quer sempre estar lá, ela divulga. Então a gente fala muito do boca a boca, mas quando você usa conscientemente estratégias assim, além de resolver o problema do seu paciente, encantar para que ele queira divulgar, isso é útil. Vai te dar uma capacidade de trabalhar menos ou ter uma equipe que te dá suporte. Então, todo mundo que quer empreender, começa assim. É como a gente está começando. Né? Então, assim, a gente está nesse momento, essa semana do conhecimento, fazendo do limão uma limonada, né? A gente está em quarentena, só que vocês são diferenciados de estar aqui buscando esse conhecimento. O que vocês estão fazendo? Eu gosto muito de usar analogia. Vocês estão afiando o machado. De nada adianta você ter o machado lá e ficar querendo bater na madeira e derrubar a árvore se ele está cego. Então, você vai fazer muito esforço para ter um resultado, sendo que você poderia esmiuçar esse conhecimento, acender a mente para coisas que vocês não viam antes, ou seja, vocês estão amolando o machado para ter o mesmo resultado com menos esforço. E é assim que a gente cresce, né? Eu gosto muito desse tipo de analogia. E aí, falando sobre analogia, para fechar a nossa live, tem um tema que eu gosto muito, que é storytelling. Tem livros falando sobre isso, que é contar histórias. Histórias mexem com a emoção e as pessoas nunca esquecem. Igual eu falei sobre afiar o machado, se eu contasse aqui uma história sobre um lenhador e contar uma história, contextualizar, todos vocês lembrariam disso. A gente pode usar storytelling como uma das técnicas de convencimento, de influência com os nossos pacientes. Tá bom? Sim. Tem muitas coisas, né, que a gente pode fazer. Então, quanto mais a gente conhecer, maior vai ser a nossa capacidade de explorar isso para ter melhores resultados, né? Exato, arsenal. E, além de ter um arsenal, um método que guie quando usar. Isso, gente, eu tenho procurado, não existe um método de comunicação na área de saúde. Então, vocês vão aproveitar essa oportunidade de poder aprender como usar na área de vocês, mais específico. Pessoal, eu agradeço. Olha só que legal, quase 50 minutos, hein? A gente fala, sério? Hein? Foi. Pessoal, agradeço demais. Para esse curso que está sendo desenvolvido e vai ser lançado em breve, eu vou divulgar só para quem está interessado. Então, para todos os interessados, em primeira mão, para ter esse tipo de informação, quando eu poder notificar quando esse curso já estiver preparado, online, me mandem o e-mail de vocês no Instagram, pode ser meu Instagram, André Melo BH, ou no Instagram da Avance Físio. A gente vai fazer uma lista para poder divulgar no momento adequado, quando isso estiver no formato final. Tá bom? Isso. Obrigado, vocês todos. Foi uma grande satisfação aprender com vocês e falar o que me dá alegria, o que me enche os olhos, que é poder ajudar as pessoas e aprender também com essa informação passada sobre isso que eu vejo que falta em profissionais da área de saúde. Uma boa comunicação. Isso valeu, mesmo. Tá salvo, vai ficar salvo. André. Valeu, Thaís, você foi show de bola, genial. Obrigada. Essa live vai estar disponível aqui, tá bom? E deixa, então, para os interessados que quiserem aprimorar essas técnicas de forma consciente, o e-mail no inbox aqui do Instagram. Um abraço para todos. Valeu, Manu. Valeu, Bia, Helder. Valeu, Breno, Renatinha, Larissa. Foi. Tchau. Tchau.